Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou o semeador da palavra do reino, ministro do Novo Testamento, cooperador de Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à primeira aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto é no que tange a escritura que as rege, uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, Deus falou à sua igreja pelo seu Filho amado. E este continua a falar, depois que subiu aos céus, pelos seus apóstolos. Uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo em especial, refletiremos sobre, apesar de anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, porque os apóstolos e outros obreiros de Cristo, em algumas de suas pregações, citaram trechos da anterior aliança. Graças a Deus. Caro espectador, é no livro de Atos dos Apóstolos que é possível conferir as ações dos apóstolos durante seu ministério e suas vidas. E entre tais ações, destaca-se a ação de pregar. Lá no livro de Atos poderemos conferir as pregações dos apóstolos. E nesse sentido, perceberemos, aleluia, que em algumas de suas pregações eles citaram textos da anterior aliança. Só que para entendermos o porquê de terem feito isso, antes precisamos notar para quem eles citaram tais textos e para que o fizeram. Aleluia, a quinta pregação do livro de Atos dos Apóstolos, sob investigação, aleluia, é a pregação de Estevão diante do Sinédrio, quando ele foi acusado de pregar contra a lei e contra o templo. Isso é possível conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do verso 1, que diz: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, judeu pregando a judeus,
O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Eis aí Estevão apresentando o patriarca Abraão como quem recebeu uma promessa do Altíssimo. Aleluia! São Paulo, no livro de Gálatas, afirma que os que estão em Abraão, os que são descendência de Abraão, isto é, os que estão em Cristo, chamado por São Paulo de posteridade de Abraão, também são chamados de filhos da promessa, gerados do Espírito, frutos da pregação da fé. Sempre foi assim, sempre pela fé na promessa se alcançou herança. Foi com Abraão e sempre será. Aleluia! E no verso 6 diz: e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. A circuncisão, nasce essa aliança, nasce esse rito muito anos antes de a lei vir, nasce numa experiência de fé entre Abraão e as promessas de Deus. Aleluia! A circuncisão nasce como uma marca, um sinal de justiça pela fé. Aleluia! Mostrando que nunca se obteve justiça pelo cumprimento de obras ou preceitos, mas sempre se obteve justiça pela fé na promessa, na pregação, na palavra que Deus traz ao homem, aos seus ouvidos. Foi assim com Abraão e assim sempre será. Aleluia! E prossegue Estevão em sua pregação à liderança israelita, dizendo: os patriarcas, verso 9, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Nesse caso, no que se refere a José, em verdade, o diácono Estevão está traçando um paralelo entre José e Jesus de Nazaré, o Cristo, na medida que
como José foi vendido por inveja por seus irmãos a estranhos. Amém. Jesus Cristo foi entregue a Pilatos, ao gentio Pilatos, por mão de seus irmãos, os judeus, especialmente da liderança de Israel, por inveja. Mas assim como no caso de José, José não se vingou de seus irmãos, mas os amou, e Deus se valeu de José para salvar Israel. Também agora, Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, dispõe não só a Israel, mas a toda a humanidade. Deus, por infinito amor em relação a Israel e a toda a humanidade, disponibiliza, aleluia, a possibilidade de todos, em lugar da vingança, experimentarem a graça salvadora por meio de Jesus Cristo. Aleluia. E no verso 17, diz: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto,
com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Glória a Deus. O grande diácono Estevão traça dessa vez um paralelo significante entre Moisés, profeta da anterior aliança, mediador da anterior aliança, e Jesus de Nazaré, o Cristo, profeta e mediador da nova aliança. Na medida em que, assim como Moisés foi incompreendido por Israel, assim como Moisés, ainda que sente que era escolhido de Deus, ainda assim Moisés não foi aceito, não foi reconhecido por Israel e foi rejeitado. Do mesmo modo, Jesus de Nazaré, mediador da nova aliança, foi rejeitado por Israel, que da mesma forma não compreendeu que Jesus de Nazaré era aquele que Deus tinha determinado para dar-lhes grande salvação. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer, o mesmo erro Israel cometeu com relação ao mediador da anterior aliança, o repetiu com relação ao mediador da nova aliança. E Estevão prossegue, dessa vez a partir do versículo 44, refutando a falsa acusação que pregava contra o templo. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Quer dizer, Estevão deixa claro que nunca pregou contra o templo, que na verdade ele tão somente repetiu, revelou, trouxe à tona o que já tinha sido dito ainda na lei pela boca do profeta Isaías. O que, pastor Davi? Que Deus nunca habitou em templo de homens por causa da sua infinita grandeza. Não é assim até hoje? Quantos distorcem as afirmações apostólicas, aleluia, para a sua própria perdição. O que os apóstolos apenas afirmavam era que Deus não habitava em templo de homens, e isso é bem diferente de pregar contra o templo. E Estevão prossegue na sua pregação à liderança de Israel, dizendo, verso 51,
Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste, eis aí Estevão trazendo à luz o que mais importava na lei até então. Não era apenas saber a lei, mas sem praticá-la, porque o próprio São Paulo, em Romanos 2,25, declara: a circuncisão tem valor se praticares a lei, mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Por isso, Estevão, dirigindo-se à liderança de Israel, os chama de incircuncisos de coração e ouvido, porque apesar da defesa da lei que eles empreendiam, eles eram transgressores da lei. Como Estevão disse: vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Qual foi a reação da liderança? Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Glória a Deus. Caro espectador, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, sim, os santos apóstolos de Cristo e demais obreiros, ao pregarem para judeus ou prosélitos, gentios convertidos à lei, citavam trechos sim da anterior aliança. Por quê? Para quê? Para comprovar aos judeus, demonstrar-lhes que todas as promessas da lei dos profetas se cumpriram em Jesus de Nazaré. Sim, até a vinda do Senhor, a lei já vinha sendo anulada na prática, no dia a dia dos homens, como o Senhor Jesus advertiu em Mateus 15, quando alguns judeus puseram acima dos mandamentos tradições por eles criadas, e Jesus Cristo disse que tal ato dos judeus invalidou os mandamentos de Deus, invalidou a palavra de Deus à época. Quer dizer, pela rebeldia e desobediência, os homens no cotidiano, de fato, já tinham anulado a lei e os profetas, mas o Altíssimo não anularia sua lei santa boa por causa da rebeldia dos homens. Teve de vir o prometido, o escolhido, o Messias, o ungido, e ele, fiel, cumpridor das promessas, extingue, anula o mandamento. Cristo não anulou o mandamento pela rebeldia, mas sim pelo seu cumprimento cabal e integral de todas as suas promessas. Caro espectador, seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, sua religião, seu templo, seu profeta, com todo respeito e consideração te convido
venha para a graça de Deus, venha basear sua fé exclusivamente e somente em Cristo e no seu santo evangelho, porque Cristo é o fiel cumpridor de toda a lei dos profetas. Nele, aquela anterior aliança se extinguiu para a justiça de todo aquele que crê. Não foram os homens que anularam a lei por sua rebeldia, foi o fiel cumpridor de todas as suas promessas, Jesus de Nazaré, o Cristo. Amém.